Assista agora Mulheres, programa livre para todos os públicos. Mulheres, oferecimento Europa, a saúde da sua água 24 horas por dia. Olá, boa tarde, sexta-feira maravilhosa por aqui. Já que a gente começa com uma música tão bonita dessa, vou começar falando já do nosso musical hoje. Reinaldo Viana vai estar aqui ao vivo. Olha que voz, veja aí. Some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside. Canta muito, né? Hoje também vamos falar sobre os super-heróis, como surgem os super-heróis. Vamos ter um bate-papo bem gostoso aqui no programa. Vamos lembrar agora, ó, de alguns super-heróis. E aí a gente lembraria de Batman, de Robin, Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha, tantos, são tantos. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a curiosidade maior é como que inventaram os super-heróis. Roberto Guedes é escritor e roteirista, seja bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer participar do programa. Sempre nós, ainda mais falando de super-heróis que fazem parte da infância, da juventude de todas as pessoas, tenham elas a idade que for, né? Exatamente. Qual foi o primeiro super-herói criado? O primeiro é o Superman. Foi o Superman? Superman. Ele surgiu em 1938 e deu início ao que é considerado hoje a era de ouro dos quadrinhos de super-heróis. A partir de Superman surgiram inúmeros imitadores, personagens que foram inspirados por ele e nasceu uma indústria poderosíssima de entretenimento. E mais ou menos em que data que criaram? 1938. 1938? 38. O primeiro super-homem? O super-homem. Você lembra quem fez o primeiro super-homem nessa época? Os criadores eram dois adolescentes. Dois adolescentes? Dois adolescentes fãs de ficção científica. É. Eles liam aquelas revistas pulp, que eram revistas só texto, né? E já existiam as histórias em quadrinhos, mas não existiam super-heróis. Eram histórias voltadas para crianças, né? Com bonequinhos, com histórias de cachorrinho falante, histórias da Disney. Mas super-heróis? Super-herói não. Então eles pegaram o elemento da ficção científica e criaram um ser poderoso, uma espécie de messias que vem do espaço para salvar a humanidade. Isso aconteceu durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E com o nascimento do Superman e de outros personagens, como Mulher Maravilha, Capitão América, o Batman, Tocha Humana, o Príncipe Submarino, esses personagens foram usados como propaganda ideológica contra o nazismo. Usavam até para isso, né? Usavam até para isso. E durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, esses personagens combateram os espiões nazistas, os japoneses, os italianos, que eram os inimigos dos aliados, que era o eixo. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos desses personagens perderam a razão de ser, porque eles estavam totalmente inseridos naquele contexto de guerra. Mas os mais populares, aqueles que conseguiram passar por isso, continuaram, como o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha. O Capitão América, por exemplo, perdeu todo o sentido dele. Capitão América, né? A gente nem ouve mais muito falarem nele. As crianças, pelo menos, não. Ele perdeu muito da popularidade, porque sempre esteve arraigado a questões políticas, ideológicas do povo americano. Mas de uns tempos para cá, a gente vê outros super-heróis nascendo, mas não tendo também o peso dos super-heróis antigos, né? Sim. É porque torna-se cada vez mais difícil você fazer algo original dentro desse tema. O super-homem em si, ele já encerra praticamente toda aquela ideologia do super-homem, do homem que ele é muito forte, ele voa, ele tem visão de raio-x, ele tem super velocidade, ele tem tudo aquilo que todo homem sonha, todo ser humano sonha alcançar, né, de uma maneira ou de outra.
E, então, você começa a experimentar, nem todas as criações acabam sendo interessantes. Justamente por isso, porque não tem uma novidade. O que o cara vai inventar? Então, surgem personagens que acabam despertando algum interesse por outras motivações, não pelos poderes. É o caso do Homem-Aranha, que é um personagem que surgiu numa segunda geração de personagens, nos anos 60, em que o autor, o Stan Lee, que era um cara assim, super antenado com os movimentos culturais, com os problemas sociais, ele criou um personagem que ele não era adulto, né, porque até então os super-heróis eram adultos. Eram maduros, né? Maduros. E quando aparecia um personagem adolescente, ele era o parceiro do herói, tipo o Robin. Né? Verdade. Então, era um herói segundo plano. Segundo plano, só para o leitor ter aquela identificação. Por algum motivo qualquer, os editores achavam que o leitor, a criança, ela ia se identificar com aquele herói mirim. Mas, na verdade, a criança, o adolescente, ela sempre almejou ser o homem. O principal, não tem criança que gosta de ser chamada de criança, nem adolescente, muito menos. Já quer ser considerado como homem. Bom, até numa brincadeira. Vai brincar de super-heróis, ninguém quer ser o Robin. Ninguém quer ser o Robin. Então, quando surgiu o Homem-Aranha, que era um adolescente, mas que se autodenominava o Homem-Aranha e não o Menino-Aranha, né, que escondia o rosto, que ele tinha problemas financeiros, tinha problema com a namorada, tinha problemas no serviço, nunca tinha dinheiro. Isso caiu assim como uma bomba e foi um sucesso tremendo, muito mais do que o Super-Homem anos antes. E que continua no mesmo sucesso. Prova disso que esse último filme do Homem-Aranha arrecadou uma bilheteria fantástica. Exatamente. Essa encenação que está tendo agora no Brasil, né? Isso é uma prova. E o Homem-Aranha gerou, assim, inúmeros imitadores, inúmeras referências de personagens que nasceram decalcados em cima dele. Depois do Homem-Aranha, qual que você acha que foi o personagem que também teve um peso, não como Homem-Aranha, nem como Batman, nem como Super-Homem, mas que também marcou o seu espaço? De uns tempos para cá, o Wolverine, que é dos X-Men, inclusive já teve um filme. É um personagem que já tem uma terceira geração de leitores, né? Porque, por ser um personagem ultra violento, ele já é da geração do Rambo, do Justiceiro, né, do Juiz Dredd, esses personagens, tanto do cinema quanto da televisão, o Alien, ele é uma espécie de herói monstro. É um cara com poucos valores morais, que a brutalidade justifica ser usada nos enredos, né? Não é um herói altruísta, é um herói que se vale... O termo herói do mal. É um anti-herói. Um anti-herói. É que ele acaba eliminando inimigos que são piores do que ele. Não que ele fosse muito bom, mas os outros são piores, né? Exatamente. Esses são, assim, os personagens, assim, mais emblemáticos. Há outros, né, inúmeros, que sempre você vai incorrer numa injustiça e vai ferir vai lembrar só de alguns. Os fãs aí vão, né, sempre falar, você não falou de tal, do outro, mas... Mas também quantos foram os super-heróis criados? São tantos, uma infinidade. Fora aqueles criados no Brasil, que também surgiram na esteira do sucesso dos americanos, né? Nós temos vários representantes brasileiros também, mas nunca alcançou a notoriedade dos americanos, até por causa da infraestrutura. Né, que o americano acaba tendo, não tem jeito, até para fazer seus filmes, seus desenhos. Exatamente, né? Eles têm toda uma mídia, um suporte por trás disso que viabiliza, bastante, né? Exatamente. E faz esse super-homem, esse super-herói crescer ainda mais. Mas a gente tem agora um espetáculo aqui em São Paulo, Homem-Aranha Ação. E já volto para a gente continuar nosso bate-papo aqui com Roberto Guedes sobre os super-heróis. Está convidadíssima a continuar a participar. Qualquer pergunta que você queira fazer, pode mudar seu e-mail. Volto em um instante. Lembrando a você que não é nenhuma super-mulher, nenhuma mulher maravilha, nem tem o corpo que sempre sonhou, que vai poder ter agora. Com certeza.